O nosso entrevistado hoje faz das lutas das minorias sua bandeira política. De fala mansa e expressando uma tranquilidade que não é comum em quem está na corrida eleitoral, ele faz questão de dizer que, infelizmente, se considera um político diferente da maioria. E é mesmo, foi um dos prefeitos mais novos do país. Certo que depois enveredou para o caminho do parlamento e não saiu mais de lá. Eu estou falando de Luiz Castro. O senhor foi prefeito aos 23 anos e, de repente, enveredou por uma carreira toda no Legislativo. Qual a diferença daquela experiência, ainda muito jovem, no Executivo e, de repente, enveredar para o Legislativo? Perdeu um pouco da vontade de ir para o Executivo? Na verdade, eu fui prefeito muito jovem, por 2 mandatos, num município pequeno, distante, muito sofrido. Então, foi um desafio enorme do ponto de vista existencial, mas me trouxe também um referencial da necessidade de fazer um trabalho mais amplo, mais macro. E no primeiro momento eu pensei que faria esse trabalho no âmbito profissional, no âmbito jurídico, mas no segundo momento eu fui chamado ao Legislativo. Interessante que eu trouxe os temas que eu atuava como prefeito, porque um prefeito lida com saúde, com educação. É tudo, né? Com o setor primário, né? Tudo. E como o Envira não dispunha de muitos técnicos, não dispunha de muita gente qualificada, principalmente no meu primeiro mandato, eu tinha que me tornar uma espécie de generalista, que entendesse um pouco de cada uma das áreas e, junto com os secretários, ajudasse a administrar cada uma dos segmentos. E eu trouxe esse perfil eclético para o meu mandato de deputado, tanto é que eu sou um parlamentar que lido com muitos temas. Eu lido com a área de setor primário, a área de saúde, a área de educação, eu lido com desenvolvimento econômico, com meio ambiente, com direitos humanos. Acho que sou o parlamentar estadual que lida com o maior número de assuntos de interesse coletivo. Quer dizer, não tem aquela única bandeira só, né? Assim, não tenho. Algumas bandeiras ganham certo destaque, claro, em alguns momentos, por exemplo, na questão das CPIs, pedofilia. Em outros momentos, o enfrentamento da corrupção, combate às coisas erradas, a busca de transparência. Em outros determinados momentos é porque algum tema muito palpitante que diz respeito à minha atuação. Ultimamente, a área de saúde, infelizmente, a área de segurança, elas se tornaram tão complicadas que não há como um político como eu, comprometido com as políticas públicas, com a fiscalização, eu não me envolva mais e não dedique mais tempo a essas duas questões, mas eu não esqueço das outras. Mas eu olho esse contexto todo e eu acho que a tua experiência política ela é interessante exatamente por isso. Você esteve no Executivo e foi para o Legislativo. E a gente também não pode negar que o cenário daquela época no interior do Amazonas não mudou muita coisa para hoje. Infelizmente. Qual é a sua avaliação? O que efetivamente é a realidade do interior e por que um estado como o nosso não consegue levar, vamos dizer assim, é meio clichê, mas o progresso para o interior, né? Eu vejo duas razões. Uma, e as duas estão associadas, elas estão interligadas. Uma é que se formou uma cultura de comportamento político e social muito paternalista, transferindo da figura do antigo seringalista para dos prefeitos, dos políticos, dos governadores, a dependência, uma verdadeira dependência do que está no poder. Antes era o seringalista, depois é o político eleito, principalmente o prefeito e o governador. Isso é associado também a um outro fator que é a dependência única e exclusiva da Zona Franca de Manaus. Da mesma forma que no tempo da borracha se tinha aquela cultura que a nossa economia toda vinculada à produção de borracha, e no começo foi muito bom, mas depois foi um desastre, se vinculou também no imaginário das pessoas, das mais pobres, das mais ricas, com raras exceções, essa coisa de ser vinculado só à Zona Franca e não buscar outras alternativas. E do lado da governança, uma governança pública que ficou simplesmente imediatista eleitoreira, que perdeu qualquer horizonte de planejamento e de compromisso com o futuro. Porque compromisso com o futuro significa eu vou ver as alternativas que nós temos para o nosso Estado se desenvolver e não vou apostar tudo numa única ficha e vamos ter um planejamento de ações de médio e longo prazo. E não só ações que agradam o eleitor, mas ações que ajudam a construir também uma vida melhor daqui a 4, 5, 10, 15 anos. O Amazonas se perdeu totalmente dessa visão de futuro. Isso foi desastroso e aí vem a corrupção, vem o eleitoralismo, vem um monte de vícios que nós temos aqui na nossa gestão pública, a ponto de que o Amazonas hoje está mais atrasado que o estado do Acre, apesar do Amazonas ter
uma biodiversidade tão grande ou até bem maior que a do Acre, de ter o gás de Urucum, de termos cassiterita em Figueiredo e de termos o polo industrial, e o Acre não tem nada disso. O Acre não tem nem turismo. Nós temos pouco turismo, mas temos um pouquinho. Como é que se explica, então, que o Acre hoje tem um povo menos pobre que o povo do Amazonas? Não estou comparando nem com Rondônia, porque Rondônia você fala o agronegócio, a produção. Estou comparando com o estado do Acre. É lamentável, é triste. E entendendo esse desastre, com a compreensão de mundo que eu adquiri, das viagens, das leituras, inclusive sobre economia, sobre os planos econômicos, sobre os momentos de graves recessões, de deflações que aconteceram na história do último século no Brasil, na Europa, eu compreendi com clareza que a forma como se governa o Amazonas não vai dar jamais resultado se não houver uma mudança profunda. E a gente percebe isso é muito verdade, né? Porque quando você olha a Zona Franca, ela foi muito boa para Manaus, né? A gente Sim. pode dizer assim, ó, é um negócio, não podemos perder e tal, mas é Manaus. Para uma parte de Manaus. E você vai para os outros mais de 50 municípios aí, quase 60 municípios, que não tem, né, esse reflexo direto, né? Sim. E por isso que eu me proponho para um outro momento de desempenho político, por isso que eu me coloco para o Senado, porque eu quero trazer essa carga de experiência, de conhecimento adquirido. E não é só conhecimento de livro, é conhecimento de vida, é aprendizado inclusive com as pessoas mais simples, porque a gente aprende muito com o agricultor, com o pescador, com o coletor de materiais de resíduos recicláveis aqui em Manaus, com os professores, com os profissionais da saúde, com os assistentes sociais, com quem eu tenho uma relação muito clara, com o pessoal da psicologia. A gente tem que levar esta experiência para um cenário maior e mostrar que é possível ser político mantendo coerência, mantendo uma linha de comportamento de ação ética, colocando o interesse da coletividade antes do seu próprio interesse pessoal, não usando a política como uma carreira, não sendo carreirista, mas como uma atividade de serviço. O político é representante da sociedade. Ele não pode se ocupar da atividade política como um instrumento de enriquecimento ilícito ou de poder pelo poder. Pela minha conformação de história de vida, de compromisso político, eu entendo que, especialmente nesse momento, eu sou uma opção diferenciada para o Senado. Eu sou uma opção diferenciada de todos os outros candidatos. É isso que eu ia te perguntar. Você se considera um político diferente? Infelizmente. Eu te digo infelizmente, eu sou um político diferente. Políticos como eu deviam ser a regra no Brasil e não a exceção. Infelizmente, políticos do meu perfil se tornaram exceção, porque a contaminação da política por interesses escusos de grupos empresariais associados a grupos de interesse político contaminou o Brasil inteiro e o Amazonas não é diferente. Aliás, aqui é muito intenso esse fenômeno. Então, infelizmente, eu digo que eu sou exceção, mas eu gostaria que não fosse exceção. Que a regra fosse políticos que conduzem os seus mandatos pensando no bem coletivo, muito acima dos interesses individuais. Agora, eu acho que nós temos um grande momento para multiplicar, para na próxima eleição eleger muitos políticos sérios, renovar as assembleias, renovar o Senado, Câmara de Deputados Federais. Este é um momento em que o povo brasileiro não aguenta mais as mentiras, as enganações. É o momento de o povo brasileiro fazer uma mudança, mas escolher com cuidado. Nem sempre uma cara nova representa um comportamento novo. Não é uma questão de idade, Álvaro, é uma questão de essência. E eu acho que isso é importante, né? Porque a gente consegue olhar a política de várias formas e, no meu entendimento, existe uma diferença clara entre o novo e o diferente. Exato. Quer dizer, nem sempre o novo é diferente. Você pode ser uma cara nova e tal, mas a sua essência, na verdade, não é diferente. Né? E a verdadeira renovação, ela tem que ter um sentido de transformação. Né? Você traz valores do passado, aplica no presente pensando no que vai acontecer no futuro. Ou seja, você tem sonhos, o político tem que sonhar. Ainda hoje, minha esposa comentava comigo, o único presidente do Brasil que visitou o Museu Nacional que pegou fogo foi Juscelino Kubitschek. Eu estive em Cucuí, eu estive em Vila Ipiranga, na fronteira do Brasil com a Colômbia, na fronteira do Brasil mais distante. E lá tem um marco do dia em que Juscelino Kubitschek
visitou. E depois do Juscelino, só o presidente Figueiredo e mais recentemente o presidente Sarney e os presidentes civis. Aí eu disse para minha esposa, Juscelino foi o grande estadista que esse país teve, né? Ele teve vários erros, mas ele foi um homem que pensou e amou e sonhou o nosso Brasil como um verdadeiro país. Ele pensava o país por inteiro, do Oiapoque ao Chuí, da Amazônia ao Pantanal. Nós nos perdemos disso, né? E esse incêndio lá do museu, ele é muito simbólico desse momento que a gente vive no Brasil. É trágico. É trágico, né? É trágico. Eu me vejo caminhando com meu pai, minhas duas irmãs e minha mãe naquele museu, e ali está a referência da nossa história, da nossa memória, da nossa cultura, da nossa identidade, né? Eu fico até arrepiado, né? Não, é verdade. Então, o político também precisa ter empatia. Ele não pode ser só um ator que finge. Tem que ter vocação, né? Vocação é essencial, porque a política exige uma série de qualidades. Mas a vocação pode ser para o bem, pode ser utilizada para o mal também, né? Então, a boa vocação tem que estar associada a caráter. Agora, Luiz Castro, a gente olha a linha, né, do seu partido, que é um partido que veio da esquerda ali, tem uma essência na esquerda e tal. E a Marina, digamos assim, que é a grande liderança da rede, ela beliscou ali, digamos assim, a presidência, vem nas pesquisas, e não é de hoje, muito bem. A gente vê que é um discurso que tem uma empatia com boa parte da população brasileira, mas não conseguiu emplacar ainda, né? A gente não vê, assim, o povo brasileiro abraçando, digamos assim, como de uma forma mais consistente, que dê a garantia dela chegar lá e a rede ter um espaço maior. O que você acha que falta no discurso do partido? O que está faltando? Falta alguma coisa no discurso ou falta alguma coisa da sociedade de compreensão? Eu acho que é um aprendizado recíproco, né? E vejo que Marina vem crescendo, apesar do pouco tempo de televisão, sermos um partido pequeno, novo, que não tem estrutura organizada na maior parte das cidades brasileiras, porque não deu tempo para fazer isso. Ser um partido que não aceita a corrupção, temos uma forte ética. A rede, desde o início, apoiou a Lava Jato e se incomodou muitos segmentos. A rede não é exatamente um partido de esquerda. A rede é um partido que se propõe ser um partido de vanguarda. Nós não temos o dogma da esquerda e da direita. E isso ainda não é muito facilmente compreensível para muitas pessoas, né? Quando a Marina fala, não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de avançar, de entender que o mundo mudou, que nós temos uma sociedade muito diferente da sociedade do passado. O desafio é trazer valores e princípios que têm que ser mantidos do bem comum, da fraternidade, da solidariedade, do respeito, da democracia e, ao mesmo tempo, associar isso aos desafios do momento da sustentabilidade, da ligação entre os povos do mundo que se aproximam cada vez mais pelo comércio, pela comunicação, pela internet, pela cultura. Então, tudo isso faz parte. E a Marina é a pessoa mais preparada para governar o Brasil nesse momento. E o povo vai percebendo, o que a tem atrapalhado é o sectarismo, né? A coisa que eu quero uma solução rápida. Eu estou tão chateado, tão contrariado, que eu quero alguém que diga eu venho e resolvo, que eu resolvo de qualquer maneira. Mas não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado, não se resolve de qualquer maneira, se resolve com muito trabalho, com muito diálogo, com muita firmeza de princípios e com muita organização nessa ação. É verdade que nem na vida da gente a gente resolve as coisas assim. Não, você quer reformar a tua casa, você tem que ter um planejamento, né? É verdade. Tem que começar a fazer as coisas de acordo com o que você pode fazer. É verdade, eu acho que o povo está tão chateado com tudo que aconteceu na política nos últimos anos. Sim. Que o sentimento é o seguinte, não, vamos para o radical, né? Vamos tentar realmente fazer a coisa romper, né, com tudo isso. Isso é perigoso, na sua visão? É perigoso, mas como diz o caboclo do interior que eu aprendi, tem muita água para rolar debaixo da ponte, vai ser um mês impressionante. Vai ser um mês que vai passar muito rápido, mas muitas coisas vão acontecer no imaginário do povo brasileiro. Então não há uma previsibilidade. Nós podemos daqui à véspera da eleição ter um quadro totalmente modificado. E esse quadro pode ser favorável ao futuro do nosso país, pode ser desfavorável. Não pensemos que já estão definidas as diretrizes e os resultados eleitorais. Tudo pode acontecer, de bem ou de mal. Eu espero que de bem. Tá, agora, Luiz, falando um pouquinho dessa sua opção agora, né, de buscar
o Senado Federal. Nós estamos falando aí também de uma ruptura, né? E uma ruptura local, né? Vamos dizer dessa forma. O que você acha, o que você está achando do cenário que está sendo colocado aí? Você acha que segue essa mesma linha de que tudo pode mudar ainda, de que muita coisa vai ser colocada à prática aí nesse próximo mês? Veja bem, nós temos nas pesquisas mais de 50% dos eleitores declarando que não tem intenção de votar para ninguém ou não sabe para quem vão votar. Ou seja, nós temos 56% de indecisos. É muita gente. Ele define a eleição. E não escolheu nem o primeiro voto, nem o segundo voto para o Senado. É muita gente. Muita gente que vai pensar, que vai definir o seu voto até o dia da eleição. É neste campo que um candidato como eu, se Deus quiser, com a ajuda do povo, vai crescer. Porque as pessoas vão perceber, por exemplo, que eu sou o único candidato ao Senado que renunciou a todos os privilégios que os senadores da República desfrutam. Privilégios que os senadores atuais do Amazonas nunca deixaram de receber, como aposentadoria vitalícia, que eles não recusaram, como o plano de saúde vitalício, Álvaro, que é o melhor plano de saúde para quem desfruta dele do mundo. O Senado gastou 350 milhões de reais no ano passado, pagando o plano de saúde de senadores, ex-senadores e seus dependentes. Ou seja, não é nem um plano de saúde, pagando tratamento de saúde no Einstein, no Sírio-Libanês, milhões e milhões de reais, à custa do erário brasileiro. Ex-senadores. E ex-senadores, é vitalício. Plano odontológico também é vitalício. Não é durante um mandato apenas. Nem os deputados federais têm tantos privilégios. Aliás, só os senadores têm esse grau de privilégio. E o único que recusou várias dessas benesses do Amazonas foi Jefferson Pérez, que já é saudoso e falecido. O senador Regufe, de Brasília, recusou todos os privilégios. Marina Silva recusou a aposentadoria vitalícia como ex-senadora, recusou o plano de saúde vitalício. É uma das poucas ex-senadoras que não recebe essas benesses. Mas a maioria absoluta dos nossos políticos acha normal ter um apoio para escolher qualquer hospital particular para fazer o tratamento de saúde seu e da sua família, enquanto o povo está aí sofrendo nas filas do SUS, aqui no Amazonas, gente morrendo porque não consegue nem sequer uma hemodiálise, o SECOM abarrotado de pessoas, uma biópsia demorando mais de 6 meses. A situação do povo brasileiro na área de saúde é muito difícil, um retrocesso muito grande. Como é que um senador não se manca? Como é que os nossos candidatos não perceberam que o povo do Amazonas não suporta mais tanto privilégio? E não tem ninguém que tenha recusado, à exceção do Jefferson Pérez, que já faleceu. Nós precisamos mudar a postura do político, não pode ser a postura de um ser privilegiado, não pode ser a postura de um senhor feudal, de um aristocrata dentro de uma república. A república não permite isso. Uma verdadeira república não pode ter séquitos de representantes. Acho que nenhum país do mundo tem essa não sei se, assim, eu não estudei tudo, mas assim, a gente ouve em muitos países, principalmente da Europa, em que os políticos, na verdade, não têm quase privilégio nenhum, né? Alguns não têm nem salário, né? Eu vejo o seguinte, o salário, um bom salário... Tudo bem, você está trabalhando... Se quiser, paga o seu plano de saúde, aluga o seu apartamento. O que é um excelente salário, que dá, né, para você... Álvaro, sabe quanto o Senado custa para o Brasil? 4,5 bilhões de reais, é o Senado mais caro do mundo. Pois é, imagina, né? Imagine o que representa isso de custo para a sociedade brasileira. Mas isso é só um dos fatores. Também eu coloquei no cartório de títulos e notas do meu site os compromissos, o meu plano de mandato. Nenhum outro candidato ao Senado fez isso. Porque o resto é marketing, é programa de televisão com produtoras caríssimas, com belas paisagens, tá certo? Sorrisos, né? Muito sorriso. Aí às vezes a minha equipe diz, Luiz Castro, você tem que sorrir mais nos seus programas de TV. O povo não está sorrindo não, pessoal. O povo está muito sofrido, o povo está muito triste. Eu quero sorrir quando eu ver as coisas melhorarem, eu quero contribuir para elas melhorarem. Um mandato de Senado é de 8 anos. Imagine, tem pessoas aí que estão há 8, 16 anos e não disseram a que vieram. Nós temos a Zona Franca ameaçada. Nós temos a falta de integração dos nossos senadores com os senadores da região amazônica. A antiga Comissão da Amazônia e Integração Nacional mudou de nome, virou Integração Nacional e Amazônia, porque o pessoal do Sul, do Sudeste tomou conta dela. Nós não sabemos nos unir naquilo que nos interessa.
Os paraenses querem mudar a Lei Candir, porque a Lei Candir prejudica profundamente o estado do Pará. Se nós ajudarmos o estado do Pará a mudar a Lei Candir, eles vão nos ajudar a apoiar a Zona Franca. Claro. O estado de Roraima está aí sofrendo com os venezuelanos. E o governo do Amazonas, os senadores do Amazonas, fazem cara de paisagem. Só que o problema não é comigo, né? Não é comigo, só que está chegando aqui também. O sarampo é um exemplo, né? O sarampo é um exemplo, a migração dos venezuelanos, os desempregos, os nossos venezuelanos aí nas ruas pedindo trabalho, implorando por alguma coisa. Esta visão pequenininha, limitada da maioria dos nossos políticos, nós não podemos aceitar. O Amazonas é um estado grande. Então nós precisamos trabalhar o Amazonas numa outra dimensão política. E é isso que eu estou propondo, que o Amazonas pode ter um senador que não vai envergonhar o eleitor que o elegeu com noticiário de jornal nacional, de noticiários nacionais, de delação premiada, de pagamento de propina, de processo por improbidade, até mesmo porque em toda a minha vida pública não tem um único processo por improbidade e nenhuma recusa, nenhuma desaprovação de conta pública. Então, a gente precisa realmente entender o que a gente quer para o Brasil. A gente reclama que a saúde está ruim, que a violência está... E reclama com razão. Estamos revoltados com a política, na hora de votar, eu ajudo isso a continuar ou eu ajudo a mudar? Este que é o desafio que eu faço para os nossos irmãos e irmãs do Amazonas, nossos conterrâneos. Agora, Luiz Castro, a gente fala aí, está falando de discursos nacionais e tal, mas tem a BR-319, que é uma questão nossa aqui, e ela nunca, na verdade, ficou 100% finalizada, e tem a Marina, na verdade, pensa muito e repensa muito sobre essa questão da BR-319. Como é que é o seu pensamento em relação à BR? Porque a gente sabe que a BR, ela seria uma forma também, talvez uma importante forma para a gente levar aquilo que a gente está fazendo aqui para os outros estados. Veja bem, eu sou favorável à pavimentação da BR-319, obedecendo todos os parâmetros de controle ambiental e fundiário para evitar a depredação, principalmente do trecho do meio, que é uma das regiões do mundo com maior biodiversidade, e evitar a grilagem de terras, que é a destruição florestal e a destruição ambiental. Mas aí que está o problema, né? Acho que isso é perfeitamente possível. O Ministério Público Federal está concluindo um trabalho feito muito bem coordenado, ouvindo todos os órgãos, levantando todos os óbices. Falta apenas uma situação relativa às reservas indígenas e sou favorável a um pacto que deve ser estabelecido por uma lei aprovada no Congresso Nacional para que as Forças Armadas façam, de fato, com o sistema tecnológico moderno, o controle ambiental. E que a gente aproveite essa estrada para o turismo de pesca, o turismo ecológico, o turismo de visitação científica e aproveite também para desenvolver os projetos de manejo florestal, os projetos de aproveitamento racional da nossa biodiversidade e a interligação do Amazonas com o resto do Brasil, com o cuidado de não permitir tráfego de caminhões carga pesada, porque senão a estrada vai se deteriorar rapidamente, fazendo com que as cargas mais pesadas continuem vindo via fluvial e adotando um sistema de transporte de cargas pequenas, por caminhões pequenos e de veículos pequenos. Acho que isso é uma questão de bom senso. Olha só o custo que teve a Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia custou quase 700 milhões de reais. Com esse dinheiro teria sido feito tudo isso que eu falei, ainda teria sobrado dinheiro. Não, e aí que eu chego, porque a questão podíamos ter reformado o Ivaldão por metade do custo e ter investido na BR. É uma questão de definirmos prioridade. Agora, só a BR, Álvaro, não vai resolver o problema do Amazonas. Não. Ela é um vetor. Sim. Mas nós precisamos de pavimentação para estados vicinais, nós precisamos de um transporte fluvial melhor, tanto de passageiros como de cargas. Sinalização dos rios. Precisamos trabalhar sinalização, dragagem, né, dos nossos rios em pontos estratégicos. Nós precisamos cuidar muito da questão da matriz energética, da logística, precisamos trabalhar o setor primário, nós precisamos desenvolver as alternativas econômicas, alternativas que não sejam exclusivamente do polo industrial. Nós precisamos fortalecer a Zona Franca e tirar ela desse tipo de sucateamento em que ela está, de loteamento de cargos políticos, que um senador indica um superintendente, o outro indica um diretor. A SUFRAMA está muito enfraquecida, é preciso recompor o corpo técnico dela, a qualificação e a força institucional. Todas essas são tarefas com o futuro governador, eu apoio o Wilson Lima, que tem o número 20, e para um senador lá trabalhar nessa direção.
Nós precisamos. Você sabia, e os nossos senadores não falam sobre isso, que o Brasil é o único país de dimensões continentais que não subvenciona o transporte aéreo regional? Eu fiz um levantamento. Você pode sair de Moscou para Vladivostok, 5.000 quilômetros de distância, com $250 ida e volta via aérea. E ainda existe uma ferrovia que é a Transiberiana. Você sai de Washington, sai de Los Angeles, sai de Miami, sai de Nova York para o Alasca também com voos em que o governo norte-americano subvenciona por uma política tributária inteligente para que os voos sejam baratos, para ajudar o povo do Alasca que mora numa região muito distante. E que não deve economicamente valer a pena para as companhias. Não. Né? Então, mesmo países capitalistas não é diferente na Austrália. Países capitalistas que fazem essa política como uma política de integração nacional, de compensação das desigualdades e de estímulo para essas populações, para o homem do Alasca dizer: eu sou americano, eu não quero ser canadense nem russo, porque o meu país me ajuda aqui, para que as populações das regiões mais setentrionais da Austrália, distantes de Sydney, de Canberra, de Melbourne, elas se sintam australianas e defendam a Austrália com sentido de identidade nacional. Para que as populações da Sibéria, lá perto do Pacífico, lá de Vladivostok, que é fácil atravessar para o outro lado do oceano, elas se sintam russas, se sintam identificadas. Nós não fazemos isso no Brasil. Nós não valorizamos a Amazônia. O Brasil não reconhece a Amazônia como um patrimônio e como um imenso potencial de soluções para gerar emprego, gerar renda, gerar credibilidade. A nossa floresta produz 50% das chuvas que caem no nosso centro-oeste, no sul, no sudeste, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, ajudando a abastecer todos os reservatórios de água para consumo humano, de água potável, os reservatórios das hidrelétricas e ainda as chuvas que irrigam a agricultura, o agronegócio brasileiro. Ou seja, a gente faz muito por lá, né? E o que vem de volta aqui para aquela tribo indígena, para aquela população ribeirinha, para aquela comunidade de agricultores familiares que está ali abandonada, sem saúde de qualidade, sem educação, sem horizonte e até sem previdência social, porque o Amazonas é o segundo estado do Brasil com o pior nível de atendimento de previdência. É o segundo estado do Brasil com o pior indicador de financiamentos pelo Pronaf. É o estado cujo interior, na última pesquisa do IBGE e do FIJAM, mais pobre do Brasil. É o segundo estado com o maior índice de pobreza do Brasil, só ganhando do Maranhão. Não dá para agora a gente achar que é normal reeleger os atuais senadores que não fizeram nada para enfrentar esse quadro absurdo, desastroso que se instalou no nosso estado. Luiz Castro, para a gente finalizar, você tem orgulho de ser político? Tenho orgulho de ser político honesto, sincero, verdadeiro. Não perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós podemos cometer erros de boa fé e temos que corrigir. Mas sou um político que trabalha sempre com boas intenções, eu busco sempre o bem coletivo, gosto de ouvir. Quando há conflitos de interesse de segmentos representativos, vamos dialogar para ver se chegamos a um denominador comum. Então eu tenho orgulho de ser uma pessoa que não só fala, mas faz o que diz. Fui prefeito no interior, não enriqueci, fui deputado, não enriqueci, mas ajudei onde estive a dar bons resultados. Só no aplicativo Direito na Mão, que é um aplicativo único parlamentar do Amazonas, que tem um aplicativo, você pode baixar no Play Store, chamado Direito na Mão. Ali tem 53 leis de minha autoria. Já cobrei até a minha assessoria divulgar, a ampliar, porque já temos novas leis. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, tem uma lei que proíbe que se corte a energia de uma casa no final de semana ou no feriado ou na véspera de final de semana e feriado, para proteger o idoso, a mulher grávida, que muitas vezes não sabe que o arrimo da família não pagou a conta. Porque se corta energia no sábado, como é que ele vai no domingo resolver? Né? Eu tenho uma lei que garante 5% das vagas da UEA para pessoas com deficiência. Pessoas que, portanto, muitos que têm alta capacidade cognitiva, mas que são cegos, têm deficiência audiovisual, são surdos, são pessoas com autismo, pacientes renais crônicos. Temos uma lei que define a obrigatoriedade de ter assistentes sociais e psicólogos nas equipes intersetoriais de educação. Isso é uma emenda de minha que o governo do estado não está cumprindo da forma como deveria cumprir. E nós estamos cobrando e chamando o Ministério Público para cobrar.
Eu tenho uma lei, a emenda constitucional, que criou um capítulo no dia de uma política pública do cooperativismo. Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Então, as leis do Luiz Castro mostram que eu trabalhei. Eu não sou um parlamentar de 2 ou 3 leis. Essas 53 leis que estão no aplicativo, que você pode baixar do Play Store, elas mostram um pouco do nosso trabalho. Mas fora isso, nós fiscalizamos hospitais, escolas, delegacia de polícia, fizemos denúncias, entramos com ações civis públicas, promovemos audiências públicas, fizemos muitas visitas de inspeção, defendo a nossa infância e adolescência. Então, nós queremos oferecer esse compromisso de trabalho para honrar o amazonense no Senado da República. Feito. E o nosso número é 180. Tá certo, então. Pedimos o seu apoio. Pedimos o seu, Álvaro, e de todos aqueles que querem ver o nosso país melhorar e o nosso Estado também. O 180, ele é um número que as mulheres agredidas por homens insensatos, por homens de mau caráter, elas podem recorrer para serem protegidas. O 180 nessa eleição é o número que o eleitor de bem, o cidadão honrado, pode recorrer para colocar alguém que não lhe envergonhe no futuro e que honre o mandato trabalhando pelo povo do Amazonas. Quero lhe agradecer e desejar sorte nessa eleição. Muito obrigado, de coração. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.